Que bom, meus queridos, poder dirigir-me a você mais uma vez através desta live para levar-lhe uma porção da palavra do nosso Deus. Eu quero estudar com você nesta hora e também na outra oportunidade que se segue a justiça de Deus, segundo revelada em Romanos capítulo 1. São lições interessantíssimas que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. E a primeira lição interessante que eu vejo aqui, ela está no verso de número 1, que diz assim a Bíblia: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho não é do pastor. O Evangelho, ele não pertence aos líderes das igrejas. O Evangelho é de Deus. E Paulo vai dizer para nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma. O Evangelho restaura. O Evangelho abençoa as famílias, sua vida pessoal. Então o Evangelho é de Deus, né? Boas novas, Evangelho. Quando os romanos saíam para levar uma notícia muito importante, eles chamavam os portadores de Evangelho, aqueles que iam levar as boas novas. Evangelho, boas novas de salvação. Esta é a primeira lição. A segunda está no verso 4, que diz assim o verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filho de Deus. O Evangelho é a anunciação das boas novas. O Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós, para nos garantir a plena, total certeza da nossa salvação por Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Deus, o Filho de Deus. E uma terceira lição interessante aqui, meus queridos, ainda, nós a encontramos no verso 7. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados filhos de Deus. Isto é muito lindo. Isto é muito abençoador. Eu e você somos amados de Deus, amado por Deus, a tal ponto que Ele nos mandou o seu Filho para morrer. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Isto é profundo, meu amigo. Isto é tremendo. Eu e você somos amados filhos de Deus por adoção. Mas em quarto lugar, o verso 10 vai falar uma coisa muito interessante para nós. Em todas as minhas orações, em todas, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-nos, a vontade de Deus. Meu querido, você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado a vontade de Deus para a sua família, para o seu ministério? O apóstolo Paulo nos ensina isto.
a buscarmos sempre a vontade de Deus. Ela é pura, perfeita, santa e agradável, a vontade de Deus para conosco. Mas no verso 16 ainda, o apóstolo Paulo vai nos ensinar uma coisa interessante nesse seu tratado de teologia. Ele vai falar do poder de Deus. Verso 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Meu amigo, o evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus. Poder que transforma, poder que restaura, poder que faz com que sejamos novas criaturas, 2 Coríntios 5,17. Poder de Deus, o dínamo de Deus, aquele mesmo poder que restaurou, que transformou, que Jesus abriu o mar. É preciso este poder para restaurar o homem pecador. O poder de Deus. E Paulo vai dizer uma outra coisa interessante aqui, meus irmãos. Ele vai falar da justiça de Deus. O verso 17, ele vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Esta foi a base da tese de Martinho Lutero, quando da Reforma Protestante. Ele leu este texto e ele entendeu esta mensagem. Fé em fé. O justo viverá da fé. Fé é crer que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Fé é crer no impossível. Aquilo que podemos, meus amigos, Deus não fará por nós. Não, senhores. Mas aquilo que nós não podemos, aquilo que nós dependemos de Deus, Deus, está pronto a fazer por cada um de nós. Creia nesta verdade. Então, o Evangelho de Deus, o Filho de Deus, amados filhos de Deus somos, a vontade de Deus na nossa vida, diz Paulo, o poder do Evangelho, o poder de Deus que restaura e transforma. E Paulo termina aqui dizendo assim: a justiça de Deus. O justo viverá da fé. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Pai querido, quando dirigimos-nos ao Senhor em oração, quero te agradecer por este momento em que estamos juntos, Pai. Perdoa nossos pecados. Pai, que possamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, que possamos compreender o planejamento do Senhor para cada um de nós. Abençoa, Senhor, as minhas queridas e amadas ovelhas da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, todas as famílias. Guarda-nos em teu nome e que pela fé possamos caminhar juntos, unidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, amigo, querido. Receba o abraço da querida Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida nesta hora. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.